No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, 13 de julho de 2017, uma segunda-feira alegre, feliz, para toda a nação corintiana. Além da vitória, manutenção da nossa liderança no Campeonato Brasileiro, o futsal e o futebol feminino também venceram. Começando a falar sobre o futsal, sobre a grande partida realizada no ginásio Vladimir Marques na sexta-feira à noite, o Corinthians venceu o Carlos Barbosa por 3-1 pela Liga Nacional Futsal, com gols do Johnny, do Vander Carioca e do Edson. Uma partida muito acirrada, muito disputada. A gente percebe inclusive pelas comemorações dos jogadores que fizeram os gols. O Corinthians que saiu na frente, acabou sofrendo um empate e depois, no segundo tempo, fez os 2 gols. O gol do Vander, uma alegria, uma explosão do Parque São Jorge, no ginásio Vladimir Marques. A Fiel que compareceu em bom número, prestigiando o nosso futsal, apoiando o nosso futsal, deu mais sabor a essa vitória. É a Fiel acompanhando nossas modalidades e respeitando aqueles que nos respeitam, que vestem nossa camisa e honram o jogando, disputando. E o futsal está sendo uma intensidade muito grande nesse sentido. A partida foi muito bem disputada, foi de certa forma um teste para essa equipe, que foi reformulada este ano. E agora a gente pode criar já expectativas, porque é um time muito consciente da busca do resultado. Sentiu, claro, um pouco, essa equipe sentiu um pouco a desclassificação para a Libertadores, quando perdeu para o mesmo Carlos Barbosa a disputa da Superliga de futsal e não se classificou, mesmo sendo campeão da Liga do ano passado, por questões políticas principalmente. Os acordos aí entre a Liga Nacional e a Confederação de Futebol de Salão, de futsal, trouxe uma certa desestabilidade emocional dos jogadores, um desapontamento. Mas o time vem se reerguendo, o time vem se motivando, e nada mais como a presença da Fiel prestigiando esse futsal dentro de quadra, para esse time entrar, suar a camisa e nos representar dentro de quadra. Então quem esteve no Parque São Jorge percebeu o quanto que esses jogadores lutam por nós. E nada mais justo do que o comparecimento em massa da torcida nos jogos do futsal. Hoje tem mais. Hoje o Corinthians enquadra pela Liga Paulista contra o Taubaté. Taubaté que lidera o grupo do Corinthians, e a gente precisa da vitória para encostar um pouco mais, e buscar a primeira colocação. Talvez, quem sabe até mesmo a primeira colocação geral, não do grupo, não só do grupo, mas da própria Liga Paulista, para a gente sempre ter vantagens de jogar em casa a segunda partida. Então esse é o futsal que a gente acompanha e está trazendo muitas alegrias para nossa nação. Além de hoje, amanhã tem a primeira partida da final do Metropolitano Sub-20, Sorocaba e Corinthians, na Arena Sorocaba, a partir das 19 horas. Então uma convocação aí da Fiel nessa semana, que não tem Corinthians em campo, mas tem muito Corinthians em quadra. O Corinthians hoje joga pela Liga Paulista contra o Taubaté a partir das 19h30 no Parque São Jorge, com entrada franca. Amanhã o Corinthians joga a primeira partida contra o Sorocaba em Sorocaba, primeira partida da final do Metropolitano Sub-20 a partir das 19 horas. Na quarta-feira
O Corinthians enfrenta a equipe do Jabaquara pela final da Copa Qualicon de Futsal Seniors, a partir das 21 horas em Santos. Só precisava confirmar o local. E na quinta-feira, a grande final do Metropolitano Sub-20, a partir das 19 horas, no ginásio Armir Marques. Todos com entrada franca. Então, de segunda a quinta, muitas partidas aí decisivas do nosso futsal aqui em São Paulo. Então, para a gente acompanhar esse futsal, a gente vai estar prestigiando e transmitindo hoje, né? A gente vai estar transmitindo hoje a partir das 19 horas. Amanhã a gente estará transmitindo também a partir das 18 horas e 30 minutos. E na quinta-feira a gente vai estar transmitindo a partir das 18h30 também a grande final do Metropolitano Sub-20. Muito futsal em quadra nesta semana. Só confirmando a classificação da Liga Nacional, o primeiro colocado é o Sorocaba, com 22 pontos em 10 jogos. E o Corinthians é o segundo colocado com 18 pontos em 9 jogos. Então o Corinthians, com essa vitória diante do caso Barbosa, assumiu a segunda colocação. Tem clubes com 10, com 9, com 8 jogos, por exemplo, né? O próximo adversário do Corinthians na Liga Nacional é o Joinville. Ele tem 14 pontos em 8 partidas. Essa partida, Corinthians e Joinville, é no próximo domingo às 11 horas. Então, completando aí, né, a semana de tanto futsal, Corinthians e Joinville no domingo. Agora, na Liga Paulista, Corinthians tem 25 pontos em 12 partidas, é o segundo colocado do grupo, que tem como líder o Taubaté com 30 pontos em 12 partidas. Então o Corinthians vencendo hoje, né, se possível, claro, a gente torce bastante, fica com 28 pontos, 2 pontos a menos que o Taubaté, que vem fazendo uma excelente campanha. Agora, falando do futebol feminino, o Corinthians venceu a equipe de Taubaté ontem na Arena Barueri por 7-1. Os gols foram marcados pela Briana Brasil, que marcou 2. A Geise também marcou 2. Amanda Brunner marcou 1. Ana Vitória e Yasmin também marcaram um gol cada uma. Então, grande vitória das meninas que encerraram essa primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol Feminino na primeira colocação. A próxima partida, o próximo compromisso da equipe feminino de futebol é a segunda partida da semifinal do Campeonato Brasileiro, que será realizado na Arena Corinthians no próximo domingo às 18 horas. Então, uma responsabilidade muito grande, de passar para a final desse Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E já convocando a Fiel, para estar acompanhando essa partida no domingo às 18 horas com entrada franca na Arena Barueri. Muito Corinthians essa semana, hein? Começando por hoje, amanhã, quarta, quinta, no sábado com esse Ponte Preta, no domingo, tanto Corinthians e Joinville, também como Corinthians e Rio Preto, pela semifinal do Brasileiro do Futebol, de futebol feminino. Então, olha, muito compromisso para nós, torcedores, nós corintianos que acompanhamos a nossa camisa, independente da modalidade ou a categoria. Então, desde o futebol feminino, futsal sub-20, futsal seniors, tem bastante compromisso, hein? Agora a gente vai falar um pouco sobre a partida de ontem, a grande vitória do Corinthians diante do Botafogo por 1-0. Uma partida muito truncada, muito fechada. O Botafogo, que desde o início mostrou que a proposta deles era não perder a partida, segurando o resultado, o empate que lhe era favorável. Então o Botafogo fechado, o Corinthians teve muita dificuldade no primeiro tempo de armar uma jogada, de tentar fazer o gol,
tanto que a principal oportunidade do Corinthians foi de um chute de fora da área. E não teve praticamente uma oportunidade, uma chance de fazer gol no primeiro tempo. Jogo muito fechado, muito truncado. Com isso também, pouco afoito, errou muitos passes, a conclusão também. Mas no segundo tempo o Corinthians pressionou o Botafogo desde o início. O Cássio praticamente não pegou na bola no segundo tempo. Acho que não teve nenhum, só no final, que o Botafogo foi para cima depois de ter sofrido o gol, mas durante a partida praticamente o Cássio nem apareceu, nem participou da partida. E o Corinthians pressionou bastante, teve várias oportunidades, e teve inclusive uma oportunidade de um pênalti mal marcado, que foi falta, mas foi fora da área, e a juizada aí, felizmente não vem contribuindo, acabou marcando o pênalti. O Jô acabou cobrando e perdendo. O Jô, que precisaria melhorar mais, talvez o Jadson seria o melhor batedor aí de pênalti, poderia ter batido, mas como não foi, foi até bom não ter marcado, Mas o grande destaque da partida foi a entrada do Pedrinho, que na primeira bola que ele pegou, fez uma excelente jogada, cruzou a bola, e na terceira tentativa de arremate o Corinthians fez o gol. Ele cruzou, 2 chutes que o goleiro defendeu, e o Jô na terceira conclusão a gol, conseguiu marcar o gol, e de forma legítima, melhor do que tivesse feito com o gol de pênalti, Fez o gol, explodiu, a Fiel explodiu ontem na Arena e comemorou bastante essa vitória com 1-0, mas principalmente a liderança. E agora a gente abre 7 pontos do segundo colocado, que perdeu a sua partida, O Grêmio perdeu no sábado. E a gente continua aí na busca dessa manutenção dessa liderança, aproveitar, que os times estão jogando a Libertadores, Copa do Brasil, como por exemplo Botafogo, supostamente entrou em campo ontem, segurando a partida com algumas reservas no banco, porque está disputando também a Libertadores, estão dando mais importância para a Libertadores, Então a gente tem que aproveitar isso, apesar que a gente também está disputando a Sul-Americana, mas a gente sentiu que nessa Sul-Americana, principalmente nessa primeira, na terceira partida contra os Patriotas, a gente poupou 7 jogadores e trouxe um bom resultado de 1-1 lá da Colômbia, Então com isso tem que se aproveitar, principalmente essa semana inteira, para se recuperar da exaustiva semana passada, que teve o jogo contra o Grêmio, teve o jogo na Colômbia, e esse jogo também ontem desgastou bastante os jogadores, E tem essa semana para se recuperar, inclusive fazer um jogo treino amanhã contra o Bragantino, para poder se recuperar, até mesmo não só fisicamente, mas também melhorar a questão técnica, principalmente do passe, do arremate, que é necessário, com isso precisa melhorar bastante ainda nesse sentido. Está muito bem, a união do grupo se vê que está muito forte, o objetivo da superação e buscar o resultado, buscar a vitória, isso é evidente no time. Desde o início da partida o time vai para cima para buscar a vitória. Isso realiza, de certa forma, realiza completamente a Fiel, que quer ver um time assim, aguerrido. E por consequência a vitória, que está, consequência dessa busca, dos 3 pontos é a vitória. Não é um time que se fecha e espera o resultado aparecer, Não, vai em cima e vai buscar o resultado. A gente vê a substituição do Carille sempre de forma ofensiva, sempre buscando o resultado. Isso deixa a gente muito feliz e muito alegre. Feliz e alegre está o Careca lá na Fiel Japão, que começou para ele, uma segunda-feira na madrugada, Começou muito bem, Careca? Manda aí seu recado, seu comentário sobre a partida de ontem.
Salve Domingos, salve rapaziada da Voz Mosquiteira, que é o Careca. Cara, acabei de assistir o VT do jogo, mais os programas de esporte que passam por aí. Brincadeira, que segunda-feira alegre aqui no Japão. Mas falando nesses caras que... Nossa, antigamente, há um tempo atrás, eu pensava assim, comentarista esportivo é muito fácil, é só meter o pau, ninguém foi técnico nem nada. Hoje em dia é só ex-jogador. Como falam bobagem, não? A primeira, hoje, dia 3 de julho aqui, é a primeira vez que se fala o nome do Osmar Loss como auxiliar técnico do Carille. Brincadeira, né, velho? Como é bom ser corintiano, que a gente tem a nossa própria análise, a gente conhece o time, a gente é de coração, é Corinthians, né? Eu fico embasbacado com esses comentaristas hoje. Por isso que o negócio é só rádio mesmo, e da Rádio Livre ainda, em Aviões. Que é corintiano para corintiano, a gente conhece nosso time, a gente conhece nossa paixão, a gente conhece nossa alma, que é eterna, que é Corinthians. Né? Mas voltando ao jogo aí, o Corinthians pegou uma defesa dura, braba mesmo, medonha. Os caras vieram pra isso mesmo, pra não perder. E mesmo depois que tomou um gol, vamos parar aqui, vamos tomar só um. Mas mostramos que o Corinthians ele sabe se defender bem, como foi nos outros jogos aí. Mas quando precisa fazer o gol também ele é persistente e vai até conseguir. Foi muito bom. Toda segunda-feira pra mim tá sendo uma alegria imensa aqui. Valeu? Um abraço a todos aí. Vai Corinthians, saravá. Vai Corinthians, saravá. Muito obrigado, Careca, pela sua participação. Essa questão da comissão técnica, né? Tanto do Carille como do Loss, a gente comenta isso já há muito tempo, né? Já até citou a data, né? Só hoje falaram sobre a participação, né, do Loss, mas desde do final da Copa São Paulo, né, que o Loss veio pro Corinthians, nas primeiras partidas, né, eu já comecei a comentar sobre a melhora do Corinthians, com a participação do Loss, né, o Carille no começo do ano, a gente vê até inclusive algumas partidas do Campeonato Paulista, mesmo os jogos lá na Florida Cup, a gente não viu o Corinthians ainda tão intenso, né, nessa busca dessa vitória. A partir do momento que o Loss assumiu, a gente colocou aqui na rádio sobre a participação do Loss nessa comissão técnica, a necessidade, a importância dele, principalmente porque ele está utilizando os jogadores da base. O jogador que quando entra em campo, ele olha para o banco e vê o Loss principalmente, né? O Carille também, claro, mas o Loss ele se sente um pouco mais confiante, e se solta mais. Então esse é um importante trabalho de uma comissão técnica que valoriza a sua base. Mas a gente tem que estar sempre lembrando, né? Valorizou a base, valorizou o Loss, né? O próprio Carille, pela questão financeira também, né? Apertou, então não conseguiu lá fora um técnico, como foi buscar, né? No final do ano passado, 2 técnicos aí que não deram certo. Então se voltou para dentro do Parque São Jorge, para dentro do CT, né? Joaquim Grava, e foi buscar dentro do Corinthians, a montagem dessa comissão técnica. Então, né, a gente comenta, Careca, sobre essa comissão técnica. Eu não gosto de falar sobre um técnico, né, mas sim a comissão técnica que está trabalhando e dando uma modernizada no Corinthians, inclusive. O Corinthians joga para vencer, joga com uma intensidade. A gente não vê o Corinthians, né, esperando, se fechando. Ontem, no intervalo, foi feita uma substituição que mostra que o Corinthians quer vencer, quer os 3 pontos, que é a saída do Gabriel para a entrada do Marquinhos Gabriel. Então essa substituição nada mais é do que a vontade, de vencer, a vontade de manter o Corinthians lá.
Não é aquela coisa de só fazer. É diferente, careca, se a gente for ver, o resultado de ontem foi 1-0. Mas é diferente de 1-0, por exemplo, 2011. O Corinthians fazia um gol, se fechava e ali ficava esperando o adversário martelar em cima, e se protegendo, né? Hoje não. A gente vê que é 1-0, mas é 1-0 brigado, lutado, de superação. A gente tem superado muito nossa deficiência técnica com a união. E isso é um exemplo, inclusive, para a sociedade. A gente só vai conseguir superar todas as questões, né, com união. Então não tem política, não tem política do pensamento sempre de contratar um nome de técnico de ponta, de pagar caro por isso, né? A gente está prestigiando o que é nosso. E é isso que a gente prestigiar. O que é nosso, o que é do povo. Essa é a grande diferença, né? E um exemplo para nós na sociedade, essa união, né? Todo mundo tem que ter um objetivo em comum para que todos se sintam bem. Ah, mas o pessoal da base não tem experiência. Não. Você vê que o pessoal da base que está dando uma consistência aí nesse time, né? Então esse é o pensamento que a gente tem que ter. Quem que é a base da sociedade? É o povo. E o povo tem que ser valorizado. É mais um exemplo do Corinthians, nesse mundo que a gente vê, nesse Brasil aí que precisa de muita justiça, felizmente. Mas a gente vai atingir com união, com garra, com vontade, com pensamento voltado não para si, mas para um todo, como o Corinthians está fazendo. É um grande exemplo. Eu vou falar, depois da democracia corintiana na década de 80, o momento hoje do Corinthians também é uma forma da gente ter esse pensamento de união, de vontade, de superação para atingir nossos objetivos maior, mas valorizando o grupo, não a si mesmo. No time do Corinthians não tem estrela, né? Ninguém chama para si a responsabilidade da vitória. Não, todos venceram. Como todos empatam ou todos perdem. É o grupo, é a união. E esse é um grande exemplo, né? E aí eu cito a democracia, como também um fator na década de 80 que influenciou a sociedade. E essa união de hoje, o fortalecimento do coletivo, do grupo, de todos, né? Desde o jogador da base que está começando agora até o jogador mais experiente, todos são conduzidos de uma maneira a pensar no Corinthians, a pensar no melhor para o Corinthians. E essa comissão técnica é responsável por isso. O jogo foi difícil, né, careca? Foi. O Corinthians martelou, mas conseguiu fazer seu gol, os 3 pontos. E com isso a gente se mantém na liderança, até com os 7 pontos aí um pouco, vamos dizer assim, tranquilos, né? Mas a gente tem que estar aproveitando esse compromisso dos adversários com outros campeonatos também para poder se preparar, né? E adquirir essa vantagem aí, porque o Campeonato Brasileiro, a tendência cada vez mais se afunilando e ficando mais difícil, né? É isso aí, careca. Muito obrigado. Fico feliz pela sua felicidade aí numa segunda-feira, né? A gente ficou feliz no domingo. Você já começa na segunda-feira feliz, né? Mas é isso aí, a gente também, né, hoje, aqui no Brasil, segunda-feira, a gente também está muito alegre, muito feliz pela vitória de ontem. E principalmente porque hoje, além de tudo, tem o futsal para a gente torcer bastante também no Parque São Jorge. Então é sempre bom ter o Corinthians na nossa vida. Obrigado, careca. Vai Corinthians e saravá. E agora a gente vai ouvir a participação do Neto Gabiru. Neto Gabiru que ontem não estava muito frio aí em Cuiabá não, né? Estava um tempo agradável, ele até comentou no Twitter da rádio. Tempo agradável, 31 graus, né? Afe Maria, aqui tava frio, mas aí também, se fizer 31 graus aqui em São Paulo, é muito quente, hein? Beleza, Neto Gabiru? Manda seu recado aí. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Neto Gabiru de Cuiabá. Que jogo, hein? Que jogo. Um jogo de superação. Que jogamos
mal o primeiro tempo, não conseguimos nos impor. O Botafogo veio com uma proposta extremamente defensiva e ainda tinha alguns lances no contra-ataque. Então no primeiro tempo eles também levaram perigo, né? Cobrança de falta, jogadas tabeladas, etc e tal. E aí veio o diferencial do professor Carille, né? A ousadia, ousadia e alegria, né? A substituição, colocou Marquinhos Gabriel, tirou o Gabriel, então tirou um da marcação, botou mais um na articulação para ataque. Depois trocou 6 por meia dúzia, né? O Camacho no lugar do Rodriguinho, que tinha ficado na posição que o Gabriel fazia, né? E depois, mais ainda, botou o Pedrinho, que foi o responsável pelo passe do gol. Então ele foi para cima. E no segundo tempo, eu praticamente só lembro do Cássio pegar numa bola já a partir dos 40 minutos, né? Bem depois do gol do Corinthians. Que foi quando o Corinthians deu uma relaxada, entre aspas, bastante aspas, tá? Deu uma relaxada, porque eles imprensaram o Botafogo que ele não conseguia sair da intermediária dele. O Corinthians imprensou o Botafogo atrás, bombardeou de todas as formas, tentou entrar tocando, tentou cruzamento, tentou chute de longa distância, foram todas as opções para fazer o gol. E o goleiro deles segurando tudo. Aí surgiu o lance do pênalti, que não foi, né? Na TV mostra que foi a falta foi fora. E o jogo cobrou no canto que ele sempre cobra, o goleiro pegou. E eu até escrevi no Twitter ontem, né, que pênalti que não é pênalti não entra. E foi meio isso escrita, né? Normalmente a zica é essa. Então o goleiro pegou, teve o mérito dele, fez 2 defesas, né, do pênalti e na sequência um chute, acho que não sei se foi do Marquinhos Gabriel, alguém chutou logo na sequência em cima dele e ele conseguiu defender. E o Corinthians não se esmoreceu com isso, né? Continuou martelando, até que depois que o Pedrinho entrou, fez aquela jogadaça na primeira bola que ele recebe, dá um chapéu e tira metade da defesa do Botafogo na jogada. O Dudu Cearense ainda tenta empurrar ele, usar o tamanho, né, o corpo, o tamanho do físico em relação ao do Pedrinho para tirar ele da jogada, né, para tomar a bola. E o Pedrinho, brigador, além de tudo, né, além de excepcional jogador, né, com técnica apuradíssima, brigador, não desistiu da jogada, continuou. E no finalzinho, né, já estava praticamente caindo fora, literalmente, conseguiu dar um toque para dentro. O Jô de primeira, o goleiro defende, a bola sobra rebote na entrada da pequena área. O Rodriguinho mete uma bicuda, ele defende, a bola volta pro Jô que consegue tirar do goleiro. E aí saiu o nosso gol. E se vocês prestarem atenção na imagem, seja na imagem da TV Corinthians, seja na imagem da Platinada, o time inteiro corre para cima do jogo. E para mim ficou muito claro que a união do grupo, por conta de uma outra imagem que também é emblemática para nós, foi aquele gol contra o Vasco na Libertadores de 2012. O gol do Paulinho. O time todo corre no Paulinho. Ontem o time todo correu em cima do jogo. Então isso mostra a força do grupo, mostra o comprometimento do grupo e a sabedoria deles, né? Em saber que todo mundo está jogando pelo mesmo objetivo. Foi um jogo muito difícil. O Botafogo tinha uma proposta defensiva e foi, vou dizer para você, sei lá, 95% eficiente. O gol saiu porque foi na marra. Então, 3 chutes na sequência para conseguir sair um gol. E o goleiro deles pegando tudo. Baita goleiro, diga-se de passagem. Então foi uma amostra do que a gente pode ter sobre o espírito de grupo para a sequência do campeonato. Agora, manter o foco. Os times eleitos pela maioria dos comentaristas estão ganhando, estão subindo na tabela. E é importante que a gente mantenha e, de preferência, amplie a vantagem em relação ao segundo, terceiro e quarto colocados. Que daí a gente vai ter uma segurança
para um momento que a gente tiver uma oscilação do time, que o time tiver numa má jornada, sei lá, a gente tem que estar preparado para isso. E essa diferença de pontos é importante também para isso, para a gente manter uma distância segura e ter um momento de tranquilidade mesmo que venha um revés. Então a gente tem que estar preparado, jogando, como diz o Carille, jogo a jogo, fazendo o nosso trabalho, e aonde não der na técnica, que vai na vontade, né? E vai Corinthians. Vai Corinthians! Obrigado, Neto Gabiru, pelos seus comentários, pela sua participação aqui, presença fundamental no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, sempre. O que a gente notou no grupo, o de ontem, o grupo unido realmente. Da mesma forma que quando o Cássio defendeu a bola do pênalti contra o Grêmio, pênalti marcado pelo Marquinhos Gabriel, cometido, todo o grupo também se reuniu diante do Cássio. Lógico que tinha um escanteio ali logo, não deu para comemorar muito, né? Diferente de ontem. Mas você percebe que o time, um joga pelo outro, um tenta cobrir a falha do seu companheiro. E é isso que faz a união do grupo. Essa é a grande diferença. Você citou uma comparação com aquele gol, né, do Paulinho, né, na Libertadores 2012. Naquele instante, né, do Gabiru, que eu percebi que quem assumiu o time foram os próprios jogadores. Porque a gente lembra dessa partida 0-0, a primeira partida também foi 0-0, um jogo horrível, lá na São Januário, cheio de lama, O Corinthians não jogou, esperou o resultado. Nessa partida também, na segunda partida aqui em São Paulo, a impressão é que o Corinthians esperava os pênaltis, ou esperava cair uma oportunidade do céu. Quando o Corinthians quase tomou aquele gol que o Alessandro acabou falhando, o time acordou e percebeu que tinha que buscar a vitória. E quando conseguiu, a impressão que dá é que o time falou: a partir de agora a gente vai buscar a vitória e não vai esperar mais jogar, como vinha jogando. Tanto que depois dali, o Corinthians, depois dessa partida contra o Vasco, o Corinthians entrou diferente, dentro de campo, sempre buscando um pouco mais a vitória do que esperando o adversário, uma falha do adversário, como vinha fazendo, em 2012. Mas é parecido, mas eu acho que hoje tem uma consistência muito maior, principalmente devido a essa filosofia a partir da própria comissão técnica, principalmente a busca do resultado, a busca da vitória, não é nem do resultado. O resultado que interessa ao Corinthians é a vitória. A gente vê pelas substituições. Quando é necessário fechar, é necessário. Mas a tendência sempre são substituições para buscar a vitória ou ampliar a própria, o próprio placar que tá tendo, de positivo. Então esse é o Corinthians diferenciado esse ano. A gente vê a união do grupo e a busca dessa manutenção na primeira colocação, que é necessária, como você mesmo comentou, Neto Gabriel. Os times considerados os melhores aí, os eleitos aí, sendo os melhores do campeonato, estão vencendo, apertado, mas estão vencendo e estão chegando. E o Corinthians tem que estar tentando manter essa diferença, ampliar, para tentar ter um pouco mais de gordura aí, A gente tem que estar vencendo e buscando manter essa liderança aí, essa diferença, porque é um campeonato difícil, muito longo ainda, a gente não pode estar comemorando nada ainda. A gente tem que comemorar, como você falou, essa dinâmica do grupo, essa filosofia, dessa união, essa superação que a gente vê no grupo. Isso a gente tem que comemorar, e como eu já comentei nesse programa, serve de um exemplo para nós na sociedade também. Então o Corinthians mais uma vez aí mostrando a necessidade da união, de um pensamento em busca do bem comum, do bem coletivo.
não do bem individual. Não tem estrelismo, tem coletivo. E o gol, né? Muito difícil, hein? Bate, rebate, só. Nossa. Mas é isso aí. Corinthians é vitória, superação e sofrimento, né? O Arena Corinthians ontem, um frio danado. A torcida compareceu. Mais de 40 mil corintianos compareceram ali, prestigiaram o Corinthians, apoiaram o Corinthians para a vitória. É como tem que ser, né? A gente tem que sentir essa união do grupo, passar essa união, né, para a torcida, né, para quem está ali prestigiando e para a sociedade. São pontes, né, de ligação, Neto Gabriel, até a gente pode estar comentando sobre essa questão. São pontes de ligação, uma influência de união, de superação, de coletivismo, não individualismo. Isso tem que ser sentido também na torcida, para evitar que a gente vem comentando sobre essa briga, né? Torcedores, ofensas, um quer ser mais do que o outro. Não, todo mundo é igual. E no grupo do Corinthians hoje é todo mundo igual. E da arquibancada para a sociedade. São pontos, né, que a gente tem que estar sentindo. E o Corinthians em primeiro, isso evidencia, né, essa filosofia de trabalho, de união, de superação, de coletivo, não de individualismo. E a gente sempre lembra que o individualismo, o estrelismo, é proposto por uma supervalorização de si. Aí entra a questão financeira, interesses, né, de conquistas, né, de acúmulos. E isso a gente não pode entrar, né? Então o coletivo, ele tem que estar sempre sendo enaltecido. E aí a gente tem que trazer, né, isso de dentro do campo, primeiro, para as arquibancadas, né, para o estádio, né, para a Arena Corinthians, para que todos tenham essa união, todos os setores tenham essa união, apesar de tudo que está sendo feito aí para valorizar o produto Corinthians, né? Quem está indo para a Arena tem que saber o que é o Corinthians. Então é o nosso compromisso aqui também, Neto Gabriel, de trazer para os torcedores o que é torcer para o Corinthians. Torcer para o Corinthians é isso aí, é superação. É o que o time está fazendo dentro de campo. Então, quem vai para a Arena não vai para ver a vitória, mas sim para participar da vitória. Empurrando o time, torcendo bastante, né? Não se sentindo melhor do que o outro, melhor do que quem não vai, porque muita gente não está indo, principalmente pela questão financeira, né? Está muito pesado você comparecer nos estádios hoje, e isso tem que trazer do campo para a arquibancada para a sociedade. É um tema aí para a gente comentar, né? Aproveitar a situação do Corinthians, principalmente que está em evidência em primeiro colocado, né? Para a gente utilizar o Corinthians mais uma vez, né? Para influenciar a sociedade. Beleza, Neto Gabiru? Muito obrigado pela sua participação aí. É essencial os seus comentários para que a gente tenha sempre um Voz Mosqueteira, tenha sempre um bom programa aqui. E a Rádio Coringão sempre agradece a participação de vocês. Agora vamos com a participação do Leandro Nicola, lá da Fiel Diadema. E aí, Leandro Nicola, passou frio ontem, hein? Mas compensou, né? E o Coringão vencendo e da melhor forma possível, né? Na superação, na garra e na vontade. Fala aí, Leandro Nicola, como é que você viu essa vitória de ontem? Boa tarde, Domingos e amigos do programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Nicola de Diadema. Jogo de ontem, jogão, hein? Foi muito bom. Mas o jogo de ontem ele trouxe algumas respostas para nós corintianos, né? Eu acho que o primeiro tempo, aquilo que já tinha falado na sexta-feira, que o jogo do Botafogo é um jogo chato que não encaixa com o jogo do Corinthians, mas primeiro tempo foi exatamente isso que eu disse, né? Muita marcação e o Corinthians não conseguia invadir as linhas do Botafogo. O Botafogo praticamente não deu um ataque
e o Corinthians ali martelando e não conseguia. Mas aí que eu digo que trouxe algumas respostas que deixa a gente aí meio confiante com o futuro do Corinthians. O Carille mexeu muito bem no time, porque já que o Botafogo não estava atacando o Corinthians, não tinha necessidade de ter 2 volantes de marcação. Ele tirou o Gabriel e colocou o Marquinhos Gabriel aí. Eu acho que esse foi o ponto crucial, porque como o Marquinhos Gabriel tá em uma boa fase, ele acabou aí mexendo com o jogo aí, e o Corinthians massacrou o Botafogo. Depois, com a entrada aí do menino Pedrinho aí também, foi defesa contra ataque, o Corinthians não ia deixar de fazer um gol ontem. Era muito difícil o Botafogo passar ileso ontem. E também, assim, é bom saber que a gente tem elenco aí. O menino Pedrinho ontem fez uma jogadaça, aquele chapéu ali, foi, sim, lembrou muito o lance de 77, a bola não queria entrar nem ferrando. Mas eu acho que se o Corinthians continuar com essa pegada, com esse espírito, sem deixar esse oba-oba aí, que nós, torcedores, que faz parte, né, a gente acaba aí se empolgando aí nas brincadeiras aí com os antes, aí a gente segue o líder, é campeão, isso aí deixa pra gente. O time eu acho que tem que continuar com essa pegada aí, principalmente com a humildade. Se a gente continuar assim, cara, dificilmente a gente deixa esse título escapar da mão da gente aí. Então foi um belo jogo, muito frio ontem em Itaquera. Tô até meio ruim aí, porque a gente fica ali atrás do gol ali e o vento ali vem de encontro com a gente. Então tava frio ontem, cara. Mas valeu pelo jogo, foi um jogão mesmo. Aquele jogo, aquela comemoração de gol do corintiano, né? Aquela explosão, caramba, até que enfim a bola entrou, né? E menos mal que não foi de pênalti, né? Porque a galera aí gosta de falar, né? Você pega aí os programas aí, só se falava disso, né? Mas contra o Coritiba lá, que até a gente teve o gol anulado, ninguém falou nada, ninguém dá nenhuma notinha, né? Contra o Chapecoense aqui também na primeira rodada lá, que a gente foi lesado, ninguém fala nada, mas aquilo que a gente já tá acostumado, né? Corinthians ele dá ibope pra essa galera aí, mas você não tá acostumado e vamos seguir em frente aí que tudo tá dando certo pra gente aí. É manter nossa humildade, a nossa pegada aí, vamos que vamos. E aproveitar e deixar um bom mês de julho aí pra todo mundo aí, principalmente no campo esportivo aí do corintiano aí, que seja um mês de muitas vitórias e muito trabalho aí pra todo mundo. Fiquem com Deus e vamos que vamos. Vai, Corinthians! Muito obrigado, Leandro Nicola, da Fiel Diadema. Gostou do jogo de ontem, né? Realmente, Leandro Nicola, vai se afirmando muita coisa que a gente vem comentando aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão, né? Todos comentam sobre essa forma diferente do Carille jogar, que é buscar a vitória, buscar o resultado de vitória, né? Essa percepção, né, de querer colocar o time à frente para aumentar essa intensidade, essas marteladas que teve que ser feitas ontem na retranca do Botafogo, né, com a saída do Gabriel, mesmo porque o Gabriel também viajou, de certa forma também estava cansado, né? O Maicon estava um pouco mais descansado, que não viajou, então ele teve que correr um pouco mais, mas também teve ataques do Botafogo, né? No segundo tempo, até brinquei, né? O Cássio tinha que estar com cobertor vendo o jogo, porque, né, até mesmo perigoso, né? O jogador não participa, o goleiro não participa do jogo, se for uma bola ele tá frio, já viu, né? Mas é isso aí, essa forma de jogar, nessa busca da vitória, isso a gente tem que traduzir, Leandro Nicola, como respeito à nossa camisa. Nossa camisa é isso, é buscar a vitória, é buscar o resultado, os 3 pontos. Não é jogar recuado de forma covarde. A gente tem que buscar o resultado. E isso a gente tem superado. E um elenco, a gente sabe que o elenco é reduzido, um elenco que sobrou pro Carille e pro Loss, né? De certa forma, que teve técnico aí que não aceitou esse elenco, hein? Foi até embora.
Mas é isso aí, Leandro Nicola. Você vê que o Corinthians insistiu, né? Você fala até foi um gol muito parecido com o gol de 77, né? Mas a insistência, a persistência de fazer o gol, de ter a vitória. O Corinthians sabia que precisava ganhar porque era um jogo em casa. Jogava contra um adversário que também está dividido, né? Com outras competições. Que é o momento. O Corinthians está no momento de justamente fazer o que está fazendo. Buscar incessantemente as vitórias. Se aproveitar dessa situação dos adversários nesse sentido também. Né? Esse é um campeonato brasileiro que a gente tem que aproveitar no início. Depois tentar recuperar, né? Nas últimas rodadas, faltam um ponto, faltam gols, assim por diante, aí fica difícil. E o que a gente viu em muitos campeonatos aí, faltando certas rodadas, desistir do campeonato também. Né? Então. Leandro Nicola, a gente vê um respeito. Então a gente tem que retribuir esse respeito com apoio. Tanto a comissão técnica, como os jogadores. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, como eu comento aqui, já comentei hoje, estarmos unidos cada vez mais. Porque a gente vai ver muita coisa contra o Corinthians, porque o Corinthians está em primeiro. Tá? Então é uma amostra que o time do povo não pode ser feliz. E aí a gente vai saber quem é que está contra nós. Todos, né? A gente já sabe. Mas ter essa consciência de que só a gente vai conseguir as nossas conquistas com essa união. O time, os jogadores, a comissão técnica e principalmente a torcida. A torcida tem que estar cada vez mais unida e saber quem está contra nós. Tá? Então tem muito time aí que investiu muito e não está tendo tanto resultado. E eles vão querer o resultado. A custo é o que custar, né? Principalmente com relação a custo, né? Eles não têm problema com custo. A gente tem, porque a gente tem um time limitado. E a gente sabe a dificuldade financeira que o Corinthians vem passando. Então, Leandro Nicola, né? Foi bom sua participação no programa hoje, principalmente porque você foi lá, enfrentou o frio, passou por toda essa tensão, né? Do segundo tempo, principalmente. Você estava ali atrás do gol. Viu um pênalti, né? Que não foi dentro da área. Desperdiçou. Mesmo assim o Corinthians insistiu. Buscou o resultado. Conseguiu. E saiu vitorioso. Quem saiu vitorioso? Corinthians. A união. A superação. E é isso que a gente quer. A superação das nossas dificuldades. Jogo a jogo. Como o Carille quer e como o Loss também quer. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua participação aí. E vai, Corinthians. E agora a participação do Davi, de São Francisco, da Califórnia. Mandou seus comentários também. Fala aí, Davi. E aí? Gostou da partida de ontem, né? Olá, amigos da Voz Mosqueteira. Olá, Domingos. Olá a todos. Vou falar Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Eu já sabia, né? Acertei o placar, acertei o resultado. Não tem nada de esotérico nisso aí, não. Foi só, na verdade, o jogo foi um jogo muito difícil, porque o Botafogo é um dos melhores times do campeonato. Se não pelo elenco, pela forma tática, né? Pelo como joga o Botafogo, da forma até parecida com o Corinthians. Um técnico jovem também. E um time que rende muito bem, o time do Botafogo. É um time que não tem grandes nomes, mas é um time difícil de jogar. É um time que está disputando também Libertadores. E era um time que era cotado para cair por muitos aí. E hoje é um time que está numa segunda fase de Libertadores e não está tão mal assim no Brasileiro, não. Está indo no meio de tabela para cima. Então era natural esse jogo bastante difícil. O que eu acho que acontece com o Corinthians agora, nessa fase do campeonato, é que a gente vai ter a dificuldade agora, as dificuldades são outras agora. Eu acho que o Corinthians tende a encontrar times melhor ajustados na sua organização tática, né? E times em situações diferentes do campeonato. Uns brigando para estarem lá em cima. Então o campeonato já começa meio de se definir quem vai estar brigando pelo quê.
E então começa a ter jogos já mais com outro aspecto, né? Além do aspecto técnico, o aspecto de situação de tabela também. Foi uma vitória muito difícil do Corinthians, muito difícil. E todo o mérito pro time, mérito pro Pedrinho, mérito pro Carille, que fez as mudanças certas. E hoje o Corinthians bateu o recorde também de vitórias, quinta maior marca da história, de toda a história do Corinthians paulista. É uma marca impressionante. E pé no chão, né? Porque há um ano atrás o Corinthians ganhava do Flamengo também. Fez 3-0 lá, gol do Romero e tudo mais. E depois o Corinthians não foi tão bem. Então tem muita coisa para acontecer no campeonato ainda, tem que somar pontos. É um jogo de cada vez, como diz o Carille. E felicidade. É isso aí. Vai, Corinthians. Abraço a todos. Tchau. Muito obrigado, Davi, pela sua participação, por montar mais um Voz Mosqueteira aqui conosco, com o nosso corintianismo todo, né? Aqui na Rádio Coringão. Feliz, né? Demonstrou essa felicidade está estampada no corintiano realmente. É uma forma da gente sentir bem, apesar de tudo, né, que está acontecendo, a gente se sente feliz pelo clube, pelo Corinthians, traz alegria para nós, pro povo, e traz a lição também, como eu comentei nessa edição aqui do Voz Mosqueteira. A gente não pode esquecer da lição que esse Corinthians está trazendo para todos nós, né? Para quem é corintiano e para quem não é corintiano, né? Davi, você acertou o placar, acertou o resultado, quem ia fazer o gol? Tá muito previsível, né? Não precisa nem bola de cristal para adivinhar que o Corinthians vai ganhar de 1-0 e o gol do Jô. É muito fácil. Como eu comentei até ontem com você, difícil é acertar o placar do futsal, né? E eu acertei o placar do futsal sexta-feira em 3-1 pro Corinthians. E o futsal é praticamente impossível de você acertar o placar. E não tem bola de cristal não, é confiança no time. E também no futsal, né? O Botafogo veio com a proposta de ficar esperando um lance, evitar de derrota. O principal pensamento do Botafogo ontem foi evitar a derrota. Se fechou, sabia que o Corinthians ia vir para cima, até para garantir e aumentar a vantagem da liderança. O Botafogo começa a sentir também essa situação de jogar 2 campeonatos. A Libertadores está pesando, né? De certa forma, a gente sem a Libertadores, a gente se aplica melhor no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. E com isso o Corinthians vai superando. Vai piorar, como você falou, Davi. À medida que vai passando aí, os times vão se ajustando. A segunda divisão vai assombrando. Os times têm que se acertarem. Tem muito time que investiu muito dinheiro e com isso precisa dar resultado para quem investiu, né? Então vai dificultando. À medida que um time vai saindo fora, por exemplo, da Libertadores e vai se voltar pro Brasileiro, aí vai aumentar também, né? Essa intensidade de jogar. Então tudo isso vai afetando, né? As próximas rodadas daqui por diante no Campeonato Brasileiro. Então não vai ser fácil, né? É superação que a gente tem que ter aí cada jogo. Então a torcida tem que fazer a sua parte, principalmente. Agora, uma coisa que a gente vem percebendo nesse time é que se aproveita muito da condição do adversário, até condição emocional, né? Então a gente não tem mais aquela forma de jogar, se o time tá caindo, se o treinador tá pendurado. A gente viu isso muitas vezes, né? Não jogar no desespero do adversário. E a partir do momento que os times aí começarem a se sentirem, né, perto aí da zona de rebaixamento, vão vir para cima no desespero, né? E a gente tem que se aproveitar disso. Aproveitar da desestabilidade emocional dos times para poder superar, né? Foi assim como o Grêmio, né? O Grêmio foi assim, ele veio para cima para buscar a liderança de uma forma até desordenada, que a gente conseguiu segurar e
e conseguiu no contra-ataque nivelar a partida de certa forma e trouxe os 3 pontos. Então você vê o Corinthians de uma forma mais consciente. O Khalil ontem utilizou uma palavra na coletiva, que o Corinthians joga com inteligência, e isso é importante, porque você faz uma estratégia para cada jogo, para cada situação, porque cada adversário é uma circunstância, de tática, de técnica, de se colocar dentro de campo, do que vai poder superar. Então, e essa semana aqui a gente tem uma semana para se recuperar, e se preparar para a próxima partida, que é sábado. É uma partida difícil também, contra a Ponte Preta, na Arena Corinthians, e não vai ser fácil, mas o Corinthians vem superando aí, surpreendendo muitas opiniões, A nossa não, porque desde o início do ano aí a gente já vem comentando, sobre essa superação que o Corinthians tem feito com o elenco reduzido, mas a forma de jogar com essa intensidade. A minha maior preocupação, de certa forma, Davi, é a questão física, Mas até mesmo a condição ontem, tirando o Gabriel para descansar um pouco mais da viagem. Então a gente vê assim que vai tirando o jogador, outro que está um pouco mais cansado. Na próxima partida o Fagner não joga, E a expectativa é do Léo Príncipe já estar recuperado da contusão para entrar no lugar dele. Ou então o Zé Roberto, que também jogou bem. Então você vê que tem opções, Lógico, às vezes entra, não corresponde, mas é superação. Essa é a palavra no Corinthians. Superação pela inteligência e principalmente aproveitando o espírito corintiano, que isso é muito difícil, um treinador vir para o Corinthians e utilizar esse tipo de filosofia no Corinthians, que é a união, que é a falta de estrelismo, de individualismo. Então o que a gente vê hoje no Corinthians é o que a gente sempre esperou de ver o Corinthians, esse espírito guerreiro, espírito vencedor, buscando a vitória. Então é um momento até que a gente pode estar registrando na história aí. Não está à toa aí sem perder, não, porque a gente vem buscando a vitória. E o time que entra em sintonia com a nossa história, com a nossa cultura, com a nossa torcida, ele é um time que tende a conquistar os seus objetivos. E a gente está no caminho certo. Beleza, Davi? Quero ver você adivinhar o próximo jogo então, Se você chuta bem, vamos ver se você adivinha a próxima partida, Corinthians e Ponte Preta. Beleza? Ou então faz o seguinte, Davi. Não precisa muito não. Hoje, Corinthians e Taubaté, como é que é? Depois você manda no grupo aí quanto que você acha que vai ser. Quero ver se você acerta. Beleza, Davi? Muito obrigado pela sua participação. E a gente vai torcendo bastante para continuidade e melhoria cada vez mais, desse grupo, desse fortalecimento desse grupo. Tem coisas para melhorar, mas está no caminho certo. Muito obrigado e vai Corinthians! E lembrando a todos que a partir das 19 horas, aqui na Rádio Coringão, começa a transmissão de Corinthians e Taubaté pela Liga Paulista de Futsal. O Corinthians que busca a liderança no seu grupo, na Liga Paulista, estará enfrentando o líder Taubaté, que vem jogando bem. Então um grande jogo hoje também, que a gente tem que estar acompanhando. Quem puder ir no Parque São Jorge, o jogo a partir das 19 horas e 30 minutos com entrada franca. Comparecer e prestigiar, como foi sexta-feira. Sexta-feira foi um jogão com a participação excelente da torcida. Então o que a gente viu sexta-feira também marca, Você vê os jogadores dentro de campo comemorando os gols, numa união também muito forte. Essa situação, até lembrando, que a gente vê hoje, no futebol de campo, eu venho acompanhando no futsal desde o ano passado. Essa união, essa superação, essa intensidade, a busca pela vitória, é uma filosofia que de certa forma subiu do futsal.
né? Então a gente também tem que estar acompanhando o futsal, que influencia, de certa forma, o futebol de campo. Influenciou, que existe uma filosofia muito parecida hoje no campo, uma filosofia que vem sendo adotada em algum tempo no futsal. Principalmente, a gente tem que estar ressaltando a presença do Bier, da diretoria, claro, mas também do Bier, que a gente vem acompanhando o Sub-20 há algum tempo. Então, e falar do Sub-20, amanhã tem a primeira partida da grande final, a partida da final do Metropolitano. O Corinthians enfrenta a equipe de Sorocaba, em Sorocaba, a partir das 19 horas. Então a presença da Fiel Sorocaba, que faz sempre a sua presença, estará prestigiando o nosso futsal. Para quem quiser conferir os gols dessa partida de sexta-feira, Corinthians 3-1 no Carlos Barbosa pela Liga Nacional, é só entrar lá no nosso canal no YouTube, Domingos SCCP, e aí vocês vão conferir o que é o nosso futsal. Confere lá, aí vocês vão ter a consciência do que é e provavelmente vão querer acompanhar também o futsal lá no Vladimir Marques, no Parque São Jorge. Voz Mosqueteira fica por aqui, agradecendo a todos pela audiência e pela participação. Muito obrigado e vai Corinthians!